Lembro como é que uma criança tão pequena se lembra. Eu tinha 3 anos. E me cheirava, me achando linda, sem dúvida. Aí sei que mãe terminou o serviço e aí eu tenho essa lembrança. Sim, me lembro também que Dona Hilda, Sr. Otacílio Peixoto, eles eram nossos vizinhos. Do lado, era em Jucati, né, desse lado, não é? Na entrada de Jucati, do lado direito. Eles eram nossos vizinhos do lado direito. Até tem um caso aqui, de manhã eu conto, de pai, não é muito bom, não. Eu falei que o rapaz estava me pegou. Eu me lembro também, tu estás ouvindo bem? Então, quando, com a continuação, a mãe foi me contando, eu creio que tenha sido do primeiro gravidez dela, que ela já tinha se mudado com o pai, não é? Lá para Jucati. Aí quando foi um dia, ela estava grávida. Eu creio que foi da primeira menina, de Nina. Então ela falou, aí ela tinha uma vizinha muito boa, conversavam por cima do muro, era um muro baixo, Dona Hilda, uma pessoa muito amável, eu cheguei a conhecê-la. E aí ela disse assim, então mãe estava grávida e ela me contou tudo. Ela estava triste, porque quando ela me contou é como que ela estivesse se lembrando, sabe? Ela era assim, uma pessoa que eu nunca via minha mãe dar um sorriso. Ela era uma pessoa que viveu uma vida com uma pessoa muito bruta. É o nome que eu tenho a dizer, é esse. Depois meu pai ficou uma pessoa muito, muito amorosa, mas em certos pontos ele era muito bruto. Então minha mãe contou que ela viu o tempo se aproximando e a vizinha, Dona Hilda, eu já falei de seu Otacílio Peixoto, elas conversavam e tudo, e ela via que mãe não tinha nada na vida de preparação para o nenenzinho que estava para chegar. Aí mãe, ela disse, Dona Maria, mãe atendeu por cima do muro. Aí ela disse, Dona Maria, passou gente vendendo criação de galinha e tinha 2 frangos castrados. Eu comprei um, ela comprou um para ela. E comprei um para a senhora. Aí mãe disse, ficou com aquele pesar, não podia dizer não, não quero, né? Não podia. Aí disse assim, dona Hilda, no momento eu não tenho dinheiro para lhe pagar, se nada não, Dona Maria, a senhora dá quando puder. Aí quando o pai chegou para almoçar, ele tinha uma oficina. Então ele disse, aí mãe disse, né? Ela era obrigada a falar que mãe não tinha dinheiro e precisava pagar a vizinha. Aí mãe me disse que contou a ele a história, né, do franguinho. Aí ele entrou para o quintal. Lá o sanitário era lá. A mãe pensou, ele deve ter ido no quintal e o franguinho estava lá. Mãe me disse, eu me lembro até do jeito que mãe disse, ela nem deu um nó na cordinha que amarrou o franguinho. Ela disse que pegou uma pedra meio grande, aí enrolou assim, sabe? Até que ela tira na pedra. Aí, pronto. Aí disse a pai que a situação da compra que tinha feito, né? Que era ele que ia pagar. Aí ele calado entrou, que ele não era de conversa. Eu fui criada, não vi pai dizer, neném, isso assim, assim, bebeco. Não, ele não falava conosco de jeito nenhum, com mãe muito menos. Era bruto, viu? Então ele entrou lá para o quintal, mãe não esperava uma maldade tão grande de uma pessoa, que não era uma pessoa boa. Aí ele disse assim, aí quando ele passou de volta, aí disse, tu vai comer galinha. Tu vai comer galinha.
No inferno, raposa da peste, foi esse. Esse foi ficou por último. Deu para ouvir, deu para entender. Pronto, aquilo para a mãe, ela disse que juntou assim. Uma coisa dentro dela juntou, de desgosto. Aí como era que ela ia dizer à dona Hilda, como era que ela ia pagar esse dinheiro, como era que ela ia pedir novamente, lembrar. E ele matou o galo, foi? Não chegou a matar. Aí ele pegou, aí a mãe foi olhar. Em tudo que ele disse, tu vai comer esse negócio que eu disse. Aí almoçou e foi embora para a tenda, como que não tivesse feito nada. Aí a mãe foi olhar, quando a mãe chegou lá que viu, o galinho estava em pé, mas a cabeça dele estava ensanguentada. O pai tinha pegado outra pedra, acho que menor, não é? Aí macetou que quase machucou a cabecinha dele, só não fez matar. Para ele tinha morrido, tinha matado, sabe? Aí deixou para lá, acho que o bichinho ciscando, né? Aí deixou, aí passou e disse isso à mãe. Acabou com minha mãe. Naquela hora, a pessoa casar com uma pessoa dessa, imagine a continuação de vida. Ela estava já esperando neném. Eu creio que foi a primeira menina. Creio que foi. Nina, eu nunca disse a ninguém lá em casa. Nina nunca soube disso, sem dúvida. Foi ela a primeira, não é? E ele gostava de Nina, sabe? Era a filha que ele gostava, era dela. Mas não era de fazer carinho nem nada, sabe? Ele assim que não judiava com ela. Porque um dia não conseguiu pegá-la. Aí a mãe ficou morrendo de desgosto, aí foi olhar o franguinho, né? Se estava bem, mas por essa ela disse que não esperava. Mãe era uma pessoa que eu jamais esperasse que um ser humano fosse capaz de fazer uma judiação daquela. Né, com um bichinho que não tinha culpa de nada na vida, um animalzinho. Aí mãe disse que aquilo ali para ele, mãe disse assim, que era como uma pessoa que botasse água na fervura, mãe tinha esse costume de dizer isso. Aí ele foi embora, como que não tinha acontecido nada, aí mãe ficou com aquele pesar. Mãe pegou um copo, uma vasilha, né? Ela não disse nem o que era. Talvez uma cuinha, que lá em casa tinha muitas cuias. Aí pegou uma vasilha, preparou uma água de sal, disputou um pouquinho de vinagre e foi lá e molhou a cabecinha do bichinho, né? Molhou. Aí quando o pai saiu, deixou ele tremendo. Quando a mãe chegou lá, o bichinho estava tremendo no chão ainda. Aí a mãe pegou e molhou, fez esse trabalho, não é? Essa caridade nesse bichinho, no frango. Aí nisso, mãe não se esqueceu, né? Às vezes quando ela ia olhar, teve uma hora que mãe chegou lá, ele estava em pezinho, agora sem força na cabeça. Não sei como, não quebrou o pescocinho dele. Por Deus que só atingiu a cabecinha mesmo. Aí mãe ficou com muito desgosto na vida. Quando ele chegou já de tardezinha, aí mãe disse que ele foi lá de novo. Aí disse, tu ainda estás vivo, mãe ouviu ele dizer isso. Tu ainda estás vivo. Aí ele pegou o galo, acabou de matar ele, que eu creio que tenha sido batido na pedra grande. Chegou, ele foi lá. Ele foi por conta dele. Aí foi lá, e mãe ficou morrendo de medo, que ela já tinha visto o bichinho já em pezinho, não é? Com a cabeça meio pendurada, mas já vai entender que ele ia se criar. Poxa, aí o pai só fez dizer, mãe ouviu o pai dizer assim, de dentro do banheirinho mesmo. Tu ainda estás viva? Aí chamou outro nome, com o galo. Aí mãe chegou lá, ele acabou de matar o galo, com outras pedradas, né? Aí quando ele saiu de novo, saiu daquele local, aí mãe foi lá comigo. Mãe disse que foi comigo. E eu me lembro onde foi que mãe jogou esse... Então não foi Janine na gravidez, era de outra pessoa, já bem na frente. Não, então não foi comigo não. Ela me contou do jeito que eu sou assim, parece que eu estou vendo, sabe? Do jeito que ela me contou. O primeiro filho, a senhora não estava lá?
Parece que eu estou vendo o caso. Aí ela disse que foi e jogou o galo, sabe? Lá no monturo que tinha, agora o monturo tinha mais mato, sabe? Aí ele estava morto já, estava morto. Aí mãe jogou, sim, e sabe por que é que eu digo que eu vi? Eu não vi, mas pela direção da casa que Nezinha morou depois, mas fica sendo de frente, o quintal, assim, eu ainda conheci o mato que grande, cheiroso, que mãe botou as caixas de flor, que até serve para dor de barriga. Aí mãe, assim, da vez que mãe jogou assim o galo, pelo jeito que ela me disse, aí eu disse que o galo deve ter caído aqui, na direção. Era da casa de Nezinha, sabe, a casa grande. Aí quando eu olhei que vi aquele mato ali, e olhei a direção, tem a idolatria assim, naquele tempo não tinha. Mas eu suponho, sabe, porque eu me lembro, até a carreira de rua que tinha era pequeno, acho que até era pequeno. Aí eu me lembro que era naquelas imediações. Aí eu vi, eu digo que eu vi, porque para mim eu estou vendo quando o pai jogou, que jogou bem quase dentro do quintal de Nezinha, que foi de Nezinha, né? Aí quando eu ia na casa de Nezinha, eu relembrava isso, assim, só para mim, sabe? Nunca disse a Nezinha, nunca disse a... Estou te dizendo agora. Ai, mas foi muito pesado, viu? Foi muito pesado essa grosseria, essa foi a primeira. Antes disso, agora que eu me lembro, antes disso, minha mãe fazia 15 dias que tinha casado com meu pai. Foi. Deixa eu ver. Mas isso já aconteceu ali naquela rua. Ela estava com 15 dias. Ah, bebê, socorro. É porque quando ela me contou, ela explicou como tivesse sido aí. Sim, aí minha mãe também contou que no caso eles ainda moravam aqui em cima, não é? Morava aqui em cima, na rua Dantas Barreto, não é? Como eu falei, com os vizinhos, que era seu João e seu Manuel Terto. Aí ela me contou uma coisa que disse que a primeira maldade que o pai fez, não foi nem essa do galo, que essa do galo já foi em Jucati. Que lá ela estava esperando a primeira menina, minha irmã chamada Nina. E aqui foi recém-casado, foi com 15 dias. Aí deu saudades, que ela era uma filha amorosa, né? Tanto para esse casal que estava criando ela, há alguns anos. Eu creio que ela chegou lá com uns 12, deve ter casado com uns 17, eu acho, né? Ela nunca falou a idade que casou. Então aí ela me falou que ela de manhã já tinha falado a ele à noite, mas ele ficava calado, que ele não era de conversa. É horrível viver com uma pessoa que não tem diálogo com a pessoa, não é? Principalmente o casal. Então, mãe estava fazendo foguinho, até ela me comparou. Na hora que ela me contou, que eu já era grandinha, eu me lembro que ela estava fazendo o fogo também. Aí ela acho que estava se lembrando daquele momento. Aí me disse, foi Socorro, sem dúvida. Aí ela me disse, ó neném. Aí contou o caso, que se lembrava que quando, com 15 dias de casada, ela deu aquela vontade dela visitar os familiares, né, lá do Rio Canhoto. Então ela falou para ele, aí no dia seguinte ela acordou cedinho e estava fazendo foguinho de carvão. Estava colocando os pauzinhos. Aí ela disse assim, nessa hora ela estava mesmo comigo, eu prestando atenção e ela contando. Porque aquilo lembrou ela daquele dia. Como ela ainda tinha muita coisa assim trancada dentro dela, e ela não tinha a quem contar, então ela achou que eu era amiga dela, e eu sempre fui, meu Deus, uma amiga da minha mãe, e ela minha amiga. Aí ela disse assim, aí eu não esperava por essa.
Aí Joaquim chegou, aí disse, você vai, aí, assim com a mão. Aí juntou assim a mão, aí mãe mostrou até no lado do fogão, aí mãe baixou assim a cabeça para botar os pauzinhos de lenha. Aí quando levantou a mão, o pai estava com a mão assim, que tinha levantado assim o braço, aí disse, você vai, mas não volta. Aí levantou o braço, aí mãe disse, olhou para ele, mãe disse que tão séria. Aí disse assim, você levanta a mão, mas você não baixa, não levanta o braço. Você levanta o braço, mas você não baixa, que de onde eu saí, olhando para a cara dele, que de onde eu saí, eu ainda posso voltar. E mãe saiu, foi preparar a roupinha dela, não já estava pronta. Aí mãe foi. Você está vendo, minha mãe não era de duas conversas não, sabe? Ela disse que ia, talvez já tivesse até prometido lá a família. Lição para sua vida. Não, e uma vez eu tomei, eu fiz a mesma coisa. Quando o João, a gente tem a contar, não é? Que foi um caso igual que eu passei e eu me lembrei muito de mãe. Ele era meu, agora falar do meu marido, uns casos, meu marido era assim. Eu acho que ele ainda era pior do que meu pai, que o pai só prometia, levantava o braço e não baixava, não é? Se tocou. Meu marido eu estava com. Interessante. Mãe estava com mais idade do. Não, naquele caso, mãe era recém-casada, né? 15 dias de casada. E eu, no caso de João, meu com João, eu estava esperando tu um socorro. Nunca te contei essa. Oh meu Deus, que coisa mais lindinha. Eu estava esperando estar aqui, ó, com 4 meses de vida. Parecidíssimo com esse. Comigo, um caso parecido com esse de mãe. Veja, quase idêntico. Minha cunhada chegou aqui para pagar um dinheiro que ela recebia de João, dos pagamentos lá, de uma carreirinha de casa que tinha, 5 casinhas que João tinha comprado, até quando vendeu essa casa vizinha aí que o pai tinha dado a ele. Aí comprou lá em Garanhuns essas 5 casas, tinha vindo fazer o pagamento que ela recebia. Olha que lindo. Sim. Então, Socorro chegou aqui, a irmã de João, aí me viu, foi surpresa para ela. Aí disse, neném, tu já estás bem uns 4 meses de grávida. Aí eu disse, pois é que eu tive Socorro na casa dela, foi ela quem cuidou de mim, a minha cunhada. Aí ela disse, aí até bateu assim, tu já estás redondinha, já está dando para a roupinha, eu me lembro, a costura aqui da cintura subia, sabe? Que eu ainda não tinha vestidinho pronto, aqueles folgados. Ela disse, João, me dá dinheiro aí. Que neném vai comigo em Garanhuns comprar roupa para o neném, comprar, precisava que era menino, roupa para o neném, comprar berço. Aí ele respondeu logo, berço não, que ela nasceu dentro de uma rede. Foi não. A gente tinha uma caminha de lona. Aí ela já não achou, já não gostou da ideia dele. Você não nasceu em rede, como foi que neném nasceu em rede? Você nasceu em berço. Chamou logo ele a atenção, ela viu que ele estava sendo muito ignorante. Aí ele disse, aí ele foi lá dentro, aí tirou um dinheiro que eu tinha ganho de seu natalício, que eu era partidora, distribuidora, né? Era lá no cartório do seu natalício. Aí ele, aqui mesmo eu anotava, né? Assinava, os documentos só saíam quando eu assinava. Aí eu já recebia o neutro, oficial de justiça, né? Trazia e depois ele levava, mas tudo já assinado por mim. Aí ele me disse tanta coisa, agora eu vou até mudar de assunto. Ele me disse tanta coisa sobre esse dinheiro que eu deixei lá em cima do rádio que tinha e não tive coragem de guardar, nem tinha onde guardar também. Aí ele disse que sabia que esse neném,
que eu estava esperando não era dele, sabe? Isso ele já vinha dizendo, que ele já tinha percebido que eu estava grávida, né? Era do macho da rua. Aí citou alguns nomes. Aí quando o Socorro me chega, me dá dinheiro. Aí ele foi lá, aí entregou o dinheiro, ela ficou espantada, era R$ 300, não sei quanto valia hoje. Era 300 naquele tempo. 3.000. Isso aí você. Eu sei que ela ficou admirada, olhar assim. Sei que ela comprou tudo, bercinho e tudo, colchãozinho, aí. No trabalho a senhora nunca devia ter deixado. Sim, espere aí. Sim, aí espere aí. Aí quando foi, sim, aí eu ganhei tudo na casa, ela fez roupa para mim. O que ela pôs, minha cunhada disse assim, ele quando entregou o dinheiro, aí disse assim, toma. Aí ela pegou, aí se admirou. Aí ele disse, também não é meu mesmo, não é meu, é dela. Tá vendo? Quer dizer que ele não deu por conta própria, quer dizer que ele iria negar, não é? Teria negado, ele tinha coragem. Aí entregou, e meu filho, tudo bem? É, Petinha. Aí ele foi, entregou, e ela levou, tão satisfeita. Mas eu fiquei com desgosto, porque ele disse isso, não é, aí eu fiquei pensando, por que foi que eu não guardei? Porque ele disse aquilo comigo. Ele já tinha dito isso comigo. Aí eu não tive coragem de pegar meu dinheiro para guardar. Porque ele disse que aquele dinheiro, sabia como era que eu tinha ganho ele. Aí eu tive desgosto e entreguei, deixei lá. Depois o dinheiro desapareceu. Ninguém entrou aqui, ninguém tirou, não vinha ninguém aqui. Ele ainda não despachava leite. Aí ele guardou para nessa hora que a minha cunhada falar, ele entregar, não é? Não era dele mesmo. Aí eu me lembrei dessa ocasião. Sim. Eu vou contar. Aí Marieta, que era aqui a filha do seu Dudu, que eu chamava ela de madrinha, era uma costureira de primeira classe. Aí Socorro Pinto, minha cunhada, disse, olha, neném, tu chama Marieta, oi, tudo bem? Tu chama Marieta que ela vai tirar a medida do mosquiteiro. Aí eu fui lá, chamei, no domingo ele tinha saído para o sítio, eu achei que não era nada demais. Fechei a porta e lá fora fechava era de ferrolho, o portão. Aí fechei o portão e a chave eu levei. Aí quando eu cheguei na casa de Marieta, foi rapidinho. Aí eu contei a situação dela. Você vai, Marieta, tirar a medida do mosquiteiro? Porque Socorro Pinto é quem vai fazer, vai costurar, né? Aí ela, tudo bem. Aí ela ficou certa de vir, sabe? Aí quando eu ia subindo, ia mais ou menos na casa de Nené, ali onde de José morou, aí, meu Deus do céu, quem é que eu vejo descendo a esquina? João, meu coração apertou, fazendo que nem mãe dizia quando ela. Meu coração apertou. Mas eu vinha como que vinha pisando em brasa. Não sabia o que ia acontecer, porque ele era capaz, que ele já falava comigo os botes. Aí eu vim. Aí ele disse assim, entre que lá dentro a gente conversa. Olha, o que o pai me disse a gente lá dentro, no dia que deu assunto, já pensou, que parelha, minha filha, já era parelha de pai. Aí ele disse, assim, entre que lá dentro a gente conversa. Aí eu fui entrando, aí eu queria já começar dizendo, né, para onde eu tinha ido. Ele me deu uns empurrões, aqui tinha um corredor, ele me deu uns empurrões, uns 4 empurrões, ali com o ombro, e eu com o nenenzinho aqui, né, que era Socorro, novinha. Aí eu batendo na parede, era com força, que ele tinha muita força, me empurrando assim, eu batendo, e quando voltava ele batia umas 4 vezes, empurrando. Aí quando chegou lá, eu precisava contar a ele. Ele estava pensando o quê de mim, não é?
Aí quando eu cheguei lá, aí ele sentou-se, tirou a bainha da faca, eu nem tinha maldade, assim um pensamento, para pensar uma coisa tão maligna, eu não tinha esse pensamento. Eu era uma pessoa muito ingênua, viu? Aí ele começou a cortar cigarro assim, com a perna assim, em cima da mesa, né? A coxa. E cortando, aí eu ia explicando. Ele passou na minha frente, rápido, deu uns empurrões e passou, já pegou o fumo e já foi cortar o cigarro. Aí eu nem prestei atenção que aquilo era uma arma. Aí quando eu comecei a contar de Marieta, que falei o nome de Marieta, aí ele disse assim, pegou a bainha da faca, viu? Eu achei aquilo ali que a bainha, ela tinha um negocinho assim, né? Um ganchinho que. Ele coloca Que coloca, eu acho que foi daquele lado. Aí ele pegou assim a bainha por o pezinho assim da faca, né? Do local. Aí bateu assim, ó, assim, jogou assim com toda a força na minha boca. Para eu me calar, eu acho, né? Aí eu senti que a dor foi muito grande. Aí eu parei. Aí para mim, é mesmo que eu ter morrido naquela hora. Aí ele ficou dizendo, aí chamou o nome Zarrão com Marieta, que eu não quero nunca na vida que ela saiba, que ela não merece, nunca mereceu, não é de merecer. Aí ficou insultando, sabe, o quanto pôde. Aí eu fiquei no quarto e não sabia mais onde era que eu ficava aqui nessa casa, porque tudo me lembrava coisa ruim. Sim, aí eu já contei isso aí, né, de Marieta. Sim, aí quando passou o tempo, que Socorro já tinha 12 anos de idade, que eu já tinha sofrido muito aqui dentro de casa, beliscões, que eu já vivia com a camisinha, uma blusinha assim. 9 anos. 9 anos era. Aí com a blusinha assim, para ninguém ver que eu tinha aqui uma amiga chamada Creuza de Tota, que sempre vinha aqui, sempre conversava comigo e tudo, mas eu para ela não ver. Aí isso aqui, principalmente ela, não é? João já tinha começado a vender leite e vinha várias pessoas aqui, todas gostavam de mim. Aí eu vivia com uma blusa. Era a Lei Maria da Penha, para se denunciar. Se fosse naquele tempo, misericórdia. Para se denunciar. Mas Aí, também existe outra lei, a lei da vergonha. A pessoa juntava escute, a roupa e ia embora. eu só estou dizendo porque ele já morreu, graças a Deus. Aí com a blusinha aqui, aí eu vivia com aquela blusinha para encobrir. Aí o tempo passa assim. Sim, aí eu me lembro dessa vez. Aí um tempo eu já tinha Socorro, tu tinha 9 anos, era Socorro. Não. Então marido, eu sei que Nezinha tinha 3. Oi Pedro, tudo bem? Nezinha, Lucinha, não, eu não tinha Lucinha não. Era Nezinha que tinha 3 anos. Aí tu fosse para a escola, te botei na escola mais calma, não foi? Eu não me lembro. Tu sois menos de 2 anos, não é? Mais velha do que Calma. Aí foram as duas para a escola. Sim, aí eu me aprontei, que ele me judiava muito, viu? O nome certo é esse. Ah, não baixa. Foi, olha a minha coragem. Aí quando foi um dia, ele me fez muito desgosto, me humilhava. Eu vivia aqui humilhada, ele tinha as catraias dele por aí, até aqui em Jupi mesmo. Às vezes eu sabia, por longe, sabe, as amigas me falavam, contando caso, mas aquele caso era comigo, depois foi que eu vim entender. Minha vida foi ruim. Então, quando foi um dia, eu estava muito desgostosa, preparei a janta, aí ele saiu para a rua, nem jantou. Eu saí lá para um terraço, te lembra, né? Tinha um terraço, eu fiquei debaixo de um cortiço, tinha 3 cortiços aqui, lá no terraço, na área de serviço, que dava para o quintal. Aí tinha um cortiço, aí eu fiquei ali debaixo, uma paredezinha assim, te lembra? Uma paredezinha baixa. Aí eu fiquei assim olhando para o céu, pensando, sabe o que eu estava pensando naquela hora? Deus está vendo, Deus está vendo, assim meu pensamento, Deus está vendo.
De Deus ninguém esconde nada, não é? Deus está vendo. Como que eu queria dizer, eu não mereço, Deus está vendo. Eu não merecia mesmo, não. Eu nem falava. Para mim aqui era mesmo que eu não existia aqui dentro. Aí nisso, aí eu vi aquelas passadas bem fortes dele, né? Aí entrando. Aí quando menos esperei que ele desceu o degrau lá, sem eu olhar para trás. Quando ele desceu o degrau que tinha dois degrauzinhos redondos que tinha. Aí ele chegou até lá. Eu estava de costas para cá. Aí ele botou o revólver. Eu senti que era, né, um negócio assim de aço. E ainda fez força. Graças a Deus que não tinha puxado o gatilho. Aí encostou na minha nuca aqui. Aí disse assim, dá para tu ouvir? Ou você sai daqui, ou eu estouro meus miolos com deles, sabe, próprio. Aí eu me lembrei do que mãe disse a pai, olha como eu era criança, minha filha, e não me esqueci. Lá em São Paulo, quando nós fomos, eu olhava para pai, eu me lembrava, pai nunca foi bom para a mãe. Olha, mãe me contava, minha filha, que ela não tinha a quem contar. Minhas irmãs não davam nem atenção o que mãe dizia. Eu vivia no roçado com ela, lavando roupa no peripiri, tudo carregando água na cabeça. Quando mãe estava varrendo a casa, eu estava de um lado ajudando. E dormia com ela no mesmo quarto, na mesma cama, lá em São Paulo. Aí nós éramos assim, amigas, sempre fomos, graças a Deus. Aí quando o João disse isso, que eu senti que aquilo ali era uma arma, aí eu me virei. Depois foi que eu vim pensar que eu já tinha ouvido aquele acontecimento. Aí eu me virei assim para ele, que ele era bem alto, um homem de um porte daquele, ter casado com uma coisinha de nada dessa. Aí eu olhei assim para ele, aquele homem alto, né? Aí eu disse assim, olha, do jeito que mãe disse, olhe, de onde eu voltei, eu ainda posso ir, não, de onde eu saí, eu ainda posso voltar. Eu olhei para a cara dele, fiz um azinho de riso cínico, me lembro, coisa que eu não fazia. E essa coragem foi Deus que me deu. Aí eu voltei, sabe o que eu fiz? Não sei se ele ficou tomando café, eu sei que eu passei direto, cheguei ali no quarto, que era um quarto de despensa, já tinha sido de alguém que tinha dormido ali. Aí eu peguei uma malinha nova, que ele tinha ganho de presente, não sei de quem, e estava com algumas coisas dentro, passei para outra malinha velha,